A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2021 e o tema dessa revista é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje falaremos com vocês sobre a lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. O textuário se encontra em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 7, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada em Mateus, no capítulo 7, versos 28 e 29, isso. Atos, no capítulo 13, versículo 1, Romanos 12, 6 e 7, como o texto áureo que nós lemos, e Tiago, no capítulo 3 e verso 1. Meus queridos, neste trimestre, estamos concentrando o nosso estudo nos dons chamados ministeriais. São dádivas divinas dadas por Cristo à Igreja para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, para a sua proteção, para que os crentes, os santos, sejam aperfeiçoados para o serviço cristão, para que os santos cresçam e, no pleno conhecimento de Cristo, cresçam até a estatura de varão perfeito, ou seja, amadureçam, para que não sejam como crianças inconstantes, para que eles fiquem fortalecidos, amadurecidos, para não serem levados por qualquer vento de doutrina. Então, sim, esses dons ministeriais, que são dons de fala, dons de elocução, seja o evangelista, o pastor, o profeta e o mestre, eles orientam a igreja, eles são dirigidos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, preparados para o Espírito Santo, para que todos os crentes cresçam e se desenvolvam, Esse é o desejo. Não só um grupo de pessoas, não só um grupo de escolhidos, selecionados, mas todos, desde o menor ao maior, alcancem a estatura de Cristo. Esse é o projeto de Deus para a vida do crente. Este é o projeto de Deus para a vida da igreja. A cada dia ela seja aperfeiçoada, a cada dia ela desenvolva o caráter de Cristo, a cada dia cada crente se pareça mais com Cristo. Ou seja, esse é um aperfeiçoamento que levará toda a eternidade, porque em Cristo reside toda a plenitude. Paulo fala lá em Filipenses, lá no capítulo 1, que aquele que começou a boa obra, ou seja, Deus, ele mesmo a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E para esse aperfeiçoamento, ele dá dons à igreja, ele seleciona, ele pinça alguns dos seus filhos para servir a igreja com alguns desses dons. E durante toda a lição, nós estudamos sobre esses dons. Dons porque nós vivemos num mundo hostil, em trevas, um mundo perigoso, um mundo que odeia Deus e seu povo. Porém, mesmo assim, Deus ama ao mundo e Deus, através da igreja, a sua multiforme sabedoria será revelada aos principados e potestades. E através da igreja, o Evangelho de Cristo é anunciado aos homens, trazendo salvação a todos aqueles que creem. Então os dons promovem edificação, os dons promovem a unidade, os dons ministeriais levam ao pleno conhecimento de Cristo, os dons espirituais levam à maturidade espiritual, para que possamos caminhar neste mundo em verdade, sim, mas em verdade, em amor. Nós seguimos a verdade,
em amor, em mansidão, em temperança, amando-nos uns aos outros, né? E dentro desse estudo, você já estudou nas outras lições, dentro dessa temática, né? Você já estudou sobre o apóstolo, no sentido dos 12, esse ministério não possui sucessão, mas esse ministério apostólico, ele continua na igreja através dos registros, né? Através da Bíblia, através do que foi registrado no Novo Testamento. E num contexto mais atual, podemos dizer sim, que apóstolos, não no sentido bíblico, não no sentido dos 12, né, dos 12 de Cristo, mas no sentido atual da igreja, também podemos considerar como missionários que levam o evangelho. Nós temos o ministério de profeta, aquele que fala com a autoridade de Deus, denunciando pecado e injustiça, desafiando o povo ao arrependimento, a voltar à palavra. O profeta, com a sua mensagem, ele exorta, ele edifica e ele consola a igreja. Temos o ministério do evangelista, como um arauto de Deus, um defensor do evangelho, no seu papel interno, dentro da igreja de Cristo, mas o seu papel fora, levando o evangelho aos incrédulos. Temos o pastor cuidando das ovelhas, visitação, orientação, auxílio emocional e espiritual, ou mesmo através da comunidade, auxílio material aos necessitados, cuidando do corpo de Cristo, atento aos perigos internos e externos da igreja, atento às necessidades de cada um, sendo um guia, um exemplo, trazendo alimento à igreja de Cristo, né? Trabalha para que a igreja viva em comunidade, gerencia os recursos humanos da igreja e cuida para que não haja divisão no corpo de Cristo. Sim, todos esses papéis são importantes. E hoje estudaremos um ministério, um dom, um chamado não menos importante, que é o chamado de mestre, né? Segundo o grego aqui utilizado em Efésios, é o didáskalos, um instrutor, um ensinador. Ou seja, não se trata de mera transmissão de conhecimento, mas de acompanhamento. Utilizando a linguagem da época de Cristo, o mestre é aquele que era seguido, é aquele que se dispõe a ser uma referência, aquele que se dispõe a ensinar, a formar os seus discípulos, os seus ouvintes, né, para o bem, para o crescimento deles, né? Há um provérbio que diz assim: se alguém não sabe e não sabe que não sabe, é tolo, evita-o. Se alguém não sabe e sabe que não sabe, é simples, ensina-o. Se alguém sabe e não sabe que sabe, está dormindo, desperta-o. Mas se alguém sabe e sabe que sabe, é sábio, siga-o. O mestre ou doutor dentro do corpo de Cristo é aquele chamado, vocacionado, preparado e capacitado por Deus para instruir na palavra de Deus, para exortar na palavra de Deus, para ensinar na palavra de Deus. Porém, mais do que recurso, do que um discurso, mais do que retórica, mais do que teoria, o mestre é aquele que ensina pelo seu exemplo, ou seja, pela sua vivência, pela sua maturidade, pelo seu comportamento. O mestre, aqui no sentido bíblico, é aquele que serve de referência à sua comunidade, é aquele que serve de exemplo à sua comunidade, é aquele que serve de uma base nos momentos de dúvidas, nos momentos de incerteza, nos momentos de confrontação. Ele oferece ali um caminho a seguir, um ensino a seguir. É alguém que nós podemos nos espelhar na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã. Ele ajuda a igreja a enfrentar os desafios e os questionamentos do seu tempo, através do estudo da palavra, mas também através do estudo da cultura que envolve a sua época, através do estudo da história, da geografia, da política, das várias visões que existem no mundo. Esta pessoa vocacionada, ele é impelido por Deus a se preparar
mas também a transmitir esse conhecimento em vivência para que outros também aprendam e sejam instruídos e ensinados no seu dia a dia e enfrente as dificuldades do dia a dia. Alguém que proporcione o conhecimento necessário para que o crente enfrente os desafios e saiba viver neste presente século de uma forma sóbria, justa e piedosa, assim como Paulo descreve lá em Tito, na carta de Tito, capítulo 2, versículo 10, que a graça que nos salvou também é a graça que nos ensina a viver neste presente século, de forma sóbria, justa e piedosa. E a graça ensina levantando pessoas, levantando mestres dentro da igreja para que instrua a igreja a viver dessa forma, para que o cristão em casa, na família, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, na faculdade, no seu dia a dia, possa expressar o caráter de Cristo, né, em todos os seus, na sua vivência, em todas as suas relações sociais. Ou seja, quando falamos de mestre e doutor, de mestres e doutores dentro do corpo de Cristo, não estamos falando de alguém que possua títulos acadêmicos, mas sim de pessoas vocacionadas. Outra coisa muito importante, nenhum mestre dentro da igreja, nenhum doutor dentro da igreja, ele se autoproclama mestre ou doutor. É muito pelo contrário. É a igreja de Cristo, é a comunidade a qual ele pertence, que vendo a forma de viver, né, vendo o exemplo, ele galga, ele reconhece essa pessoa como alguém levantado por Deus, com esse ministério de mestre e doutor dentro da igreja, né? Isso é muito importante. É o reconhecimento da comunidade devido às suas atitudes, ponderações, conhecimento e disposição em servir, né? Para isso, ele se prepara espiritualmente e intelectualmente na palavra de Deus, mas também nas mais diversas áreas de saber, segundo a necessidade da sua comunidade local, segundo a necessidade das pessoas que estão ouvindo o seu ensinamento. Mas, principalmente, esta pessoa se prepara seguindo o exemplo do próprio Cristo. Há muitas pessoas que detêm um grande conhecimento bíblico, teológico, cultural, nas diversas áreas do saber, mas não têm a capacidade ou disposição de ensinar. Muitos detêm títulos acadêmicos e um grande conhecimento acumulado, mas todo o conhecimento é para ele mesmo. Ele não compartilha, ele não reparte, ou mesmo não sabe nem como repartir, não busca saber como repartir. Muitas vezes, esses títulos e esse conhecimento levam ele a uma posição de arrogância, como se ele fosse melhor do que os outros. Levam a uma posição de desprezo, desprezando os seus líderes que sabem, na visão dele, menos do que ele, desprezando as pessoas da sua igreja, desprezando as pessoas mais simples. Eles se tornam como doutores em torres de marfim elevadas e não se envolvem com o cotidiano, não se envolve com as pessoas da sua vivência. Isto é carnal, isto é sabedoria humana, isto é sabedoria demoníaca. Na verdade, estas pessoas se acham sábias, mas pelo seu comportamento, causando divisão, causando separação, se irritando quando não é reconhecida, desrespeitando aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades de aprendizagem que ele teve, desrespeitando ou tendo uma posição de soberba diante daqueles que são menos preparados intelectualmente do que eles. Essas pessoas nada mais são do que crianças dentro do corpo de Cristo. Crianças. Quando assumem essa posição de arrogância, de empáfia, de se achar melhor do que os outros, na verdade são carnais. E na verdade são crianças que precisam do tratamento do Evangelho. E jamais podem ser galgados, por mais conhecimento que tenham, à posição de mestre, à posição de doutores dentro da igreja, dentro da comunidade.
o mais é necessário que possamos reconhecer, a primeira característica que devemos reconhecer no mestre, segundo termos bíblicos, é a sua humildade. E nisto nós olhamos para Jesus, que é o nosso mestre por excelência, né? A grande diferença é que ele atraía os ouvintes porque ele ensinava com autoridade. Por isso ele se diferenciava dos mestres da sua época. Ou seja, ele manifestava na sua vida aquilo que ele mesmo ensinava. Como diz o jargão evangélico, ele vivia aquilo que pregava. Não havia nele interesse pessoal ou desejo de reconhecimento. Ele queria sim guiar as ovelhas, pastorear as ovelhas, porque ele olhava para a multidão e as via como ovelhas que não tinha pastor. Ele se importava com as pessoas simples, não fazia acepção de pessoas, era acessível a todos, recebia a todos que os procuravam, mestre da lei, fariseus, chefes da sinagoga, escribas, doutores da lei, recebia centuriões e autoridades romanas, sim, soldados romanos, recebiam todos, recebia as pessoas comuns, mulheres, jovens, crianças, recebia publicanos e pecadores. Todos aqueles que o buscavam para ouvir os ensinamentos, ele ensinava com paciência, com amor e com dedicação. Sim, ele era o mestre divino. Jesus era reconhecido como um pregador, Jesus era reconhecido como aquele que operava sinais e maravilhas, que operava milagres, que operava curas, que libertava as pessoas dos demônios. Jesus era reconhecido como um profeta, mas ao olhar os evangelhos, parece que Jesus gostava ou queria ser identificado mais como aquele que ensinava a palavra de Deus, como um mestre trazendo, como um rabi, trazendo ali a mensagem divina, o ensino da palavra de Deus de forma viva e eficaz. Não apenas a letra da lei, mas o espírito da lei, com o espírito da lei com compaixão e misericórdia. E mais do que isso, Jesus ensinava numa linguagem que o povo entendia, que o povo compreendia, que fazia sentido aos ouvintes. Ele mesmo sendo um exemplo, ele mesmo sendo uma referência, ele mesmo sendo um guia. Como ele diz, Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue, ou seja, Jesus mesmo falando, eu sou exemplo, podem me seguir, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele mesmo desafiava a multidão, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga a minha pesada, siga o meu exemplo, né? Ele inspirava as pessoas, ele motivava as pessoas a largar a sua velha vida e assumir uma nova vida, uma vida conforme a vontade de Deus. Ele não prendia as pessoas, ele não subjugava as pessoas, pelo contrário, ele trazia liberdade às pessoas. Ele não dava respostas prontas, mas fazia as pessoas pensarem e chegarem à sua própria conclusão, como temos lá em Lucas 10, 25 e 29, levantou-se um doutor da lei e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Ele queria uma resposta pronta, Jesus respondeu com uma outra pergunta, que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, esta forma que Jesus tinha de fazer as pessoas ensinarem, as pessoas despertarem a sua mente e mudarem a sua maneira de pensar, mostrava a sua excelência no ensino, o seu desejo no ensino. Mas, em tudo isso, temos Jesus também como mestre da humildade. Jesus tinha plena consciência de quem ele era filho de Deus, ele era um com o Pai, mas ele usava de humildade para fazer o seu ensino. Queridos, humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. Humildade é uma pessoa que prioriza o outro, a necessidade do outro.
o crescimento do outro, menos do que a si mesmo. Humildade é se preocupar como o outro está, é estender a mão, é amar, é usar os seus dons e talentos para servir ao outro, para crescer, para crescimento do outro, para que o outro também chegue na mesma maturidade em que ele está e que até, se for necessário, que o ultrapasse para que possa ensinar a outros. Mateus 20, 25 e 28, temos Jesus dizendo, diante de um ambiente em que seus discípulos queriam saber quem era o maior entre eles. Então Jesus responde dizendo, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso servo, e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que também vos sirva, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas dar a sua vida para resgate de muitos. Temos o exemplo de Jesus Cristo em relação aos samaritanos, Lucas 9, 54 e 56, enquanto os seus discípulos queriam invocar fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que rejeitou a passagem de Jesus, Jesus disse, o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-los. As últimas instruções de Jesus Cristo, lá em João 13, nós temos Jesus Cristo se despindo das suas vestes, se cingindo com uma toalha e lavando os pés dos seus próprios discípulos. Lá no versículo 13, do capítulo 13, ele diz assim, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu, façais vós também. Filipenses, lá no capítulo 2, versículos 3 e 8, de 3 a 8, Paulo fala o seguinte, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o qual também é o do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Vivemos num mundo hoje em que o lema, em que a palavra de ordem é empoderamento, é a pessoa se empoderar, adquirir poder para se impor sobre os outros, para impor a sua maneira de ver a vida e de pensar, gerando no mundo competição, conflito, opressão e violência. Precisamos de mestres no corpo de Cristo, com a mesma humildade que Jesus teve, para que possa ensinar, para que possa ajudar o outro, para que coloque o outro como prioridade. Essa é a principal característica de um mestre, de um doutor, dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Cristo. E esta postura foi uma ordem de Jesus, que disse aos seus discípulos, olha, ide ensinai a todas as nações. Essa postura de ensino, essa postura de se colocar num papel de mestre para ensinar aqueles que estão começando a vida cristã, é uma postura que Jesus transmite aos seus discípulos e os seus discípulos transmitem às gerações posteriores, como vemos lá em Atos, no capítulo 2, como vemos lá em Atos, no capítulo 6, em que os discípulos queriam perseverar na oração e no ministério da palavra, como vemos em Atos 18, lá em Antioquia, Deus já havia levantado entre o povo, entre a igreja, mestres e doutores, entre eles Saulo e Barnabé. Isto era também a postura dos discípulos, lá em Atos 2, na igreja nascente, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ou seja, a doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina recebida do Mestre Jesus, que eles transmitiam à igreja para que a igreja fosse transmitindo às próximas gerações num círculo virtuoso, em que aquele que sabe um pouco mais, aquele que é um pouco mais maduro na fé, ajude aquele que está seguindo agora, para que todos sejam aperfeiçoados e para que todos cresçam. E por causa da unidade em torno da doutrina, o Espírito Santo tinha liberdade de agir. Cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então perceba que os dons espirituais, que os sinais e maravilhas eram
realizados na igreja por meio do Espírito, dentro do ambiente em que havia o ensino da palavra, e que esse ensino gerava unidade, e que esse ensino gerava comunhão, tanto uma comunhão espiritual nas orações, mas também uma união material no partir do pão, em que cada um atendia às necessidades do seu semelhante. Esse ensino era persistente, ou seja, a Igreja de Cristo só conseguiu prosperar, crescer no mundo idólatra, no mundo pagão, através da manutenção da doutrina dos apóstolos, através do ensino periódico, do ensino perseverante, do ensino contínuo àqueles que eram recebidos no Evangelho. Por meio desse ensino, a igreja floresceu. Por meio desse ensino, a igreja resistiu às investidas do mal. Por meio desse ensino, a igreja sobreviveu às heresias através dos séculos, através da história, mas precisou, muitas vezes, dor, lágrimas e sofrimento por parte dos mestres para que a igreja não se afastasse do Evangelho de Cristo. Como eu já disse, lá em Paulo fala a Tito que é esse ensino que nos permite que vivemos neste mundo, neste presente século, de forma sóbria, justa e piedosa. Por último, temos o terceiro tópico que nos fala da importância do dom ministerial. É uma necessidade urgente da igreja. Sim, porque Paulo fala lá a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículos 1 e 2, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós temos esta característica dos últimos dias, que muitas doutrinas falsas, muitas heresias têm surgido dentro da igreja, umas através da teologia liberal, não levando em conta que a palavra de Deus é inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus e fonte de doutrina, trazendo outras fontes de doutrina para dentro da igreja, outros sendo levados por modismos, por misticismos, por coisas passageiras, e isso tem levado muitos à destruição. Evangelhos falsos que pregam a prosperidade material, que pregam que você pode conquistar os seus sonhos, um evangelho individualista, um evangelho que leva o homem a um consumismo, a um materialismo tem se espalhado no corpo de Cristo, um evangelho que leva o homem a apenas às suas carências pessoais e não a servir o próximo. Isso tem se instalado. Por isso é necessário cada vez mais o ministério de mestres e doutores que ensinem o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina bíblica. Também o avanço do secularismo, do ateísmo em várias áreas do saber, colocando em dúvidas a fé em Cristo Jesus, colocando em dúvidas as verdades da palavra de Deus. Os mestres e doutores dentro da igreja devem se levantar para ensinar a igreja a proteger as suas mentes e seus corações contra esses ventos de doutrina. A solução bíblica é que Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 4. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Nós devemos exortar, devemos procurar a Deus, devemos orar a Deus para que despertem em nosso meio mestres e doutores que preguem a verdadeira palavra de Deus. A verdade é que muitos querem ser chamados de mestres e doutores dentro da igreja, mas não buscam, não se preparam em oração, espiritualmente e também intelectualmente e culturalmente para que possa servir a igreja. Alguns querem ter esse título de mestre, mas não querem assumir um compromisso de se preparar, porque envolve muito preparo, estudo, leitura, produção textual, aquisição de livros, participação de debates, pesquisa bíblica, utilizar as ferramentas de hermenêutica, usar as ferramentas de exegese. Muitos não querem. Muitos querem esse título ser reconhecidos, mas não querem se preparar,
não quer estar disposto a servir, a ter paciência com aqueles que estão começando agora na fé, que chegam com as suas dúvidas, incertezas, que chegam com seus problemas que trazem da sua vida, na sua vida anterior. Mas o mestre precisa ter amor. Amor no estudo, amor no preparo, mas também no amor na transmissão de conhecimento. Muitos, eles querem ter esse título, mas não querem ser cobrados para ser exemplo e referência ao corpo de Cristo. Temos essa responsabilidade. A responsabilidade do cristão é um ensinar o outro, dentro de um aprendizado contínuo. Esse aperfeiçoamento é o alvo de todo cristão. Por isso, é necessário cada vez mais que desenvolvamos esse dom ministerial dentro da igreja. E é isso, para ser mestre, é necessário alguns requisitos. Ser um salvo em Cristo, ter plena consciência que é um filho de Deus, que seus pecados foram perdoados e que a salvação que ele recebeu foi por meio de Cristo, né? Muitos se dizem mestres, mas em si mesmos não têm a certeza da salvação. Ele precisa ter o hábito de ler a Bíblia, mas também todo o conhecimento que possa promover a edificação. Preparo intelectual, conhecer a cultura do seu tempo, conhecer a história bíblica e a história do mundo ao seu redor, a história da humanidade. Ter no coração em chamas, um amor pelo ensino, um amor pelo crescimento dos cristãos, um amor por aqueles que estão vindo agora pela igreja, o desejo que eles também cresçam e desenvolvam no seu conhecimento, no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus. Sim, esse mestre, ele precisa ter o desejo que os outros cresçam e que ele mesmo desapareça. O verdadeiro mestre, ele fica atrás dos holofotes, guiando, orientando, mas evitando mesmo o foco ser nele. Ele sempre transfere o foco a Cristo, né? O mestre precisa ter o amor e ter o conhecimento para buscar a pedagogia adequada ao ambiente em que ele está, à comunidade que ele se encontra. Ele precisa buscar conhecer as necessidades daqueles que estão perto dele, da sua comunidade, para que ele possa se preparar para atender às necessidades do seu tempo. Ele precisa respeitar o nível de maturidade de cada aluno, estar atento aos questionamentos da sua comunidade, quais as perguntas, quais as dúvidas, quais as incertezas, quais são os desafios da sua geração. Ele precisa observar, compreender as linguagens e as formas de comunicação de sua época, e sempre com paciência, sempre com mansidão, sempre com temperança. Como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 26. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Sim, paciência e perseverança é uma das características, além da humildade, que todos os mestres dentro do corpo de Cristo devem ter. E a busca do mestre é para que aqueles que o seguem, aqueles que por ele sejam ensinados, também se tornem um mestre, para que possa ensinar outros. Jamais o mestre deve prender, deve amarrar, deve subjugar os seus discípulos, tornar os seus discípulos dependentes dele mesmo. Não, ele cria, ele desenvolve os seus discípulos para que eles caminhem com suas próprias pernas e, encaminhando, possam também servir de mestres para aqueles que estão começando agora a vida cristã. Não pode ter arrogância ou se achar melhor que os outros ou perfeito. O próprio mestre deve também estar numa posição de submissão, de discípulo, daquele que também precisa ser ensinado, daquele que precisa ser pastoreado pelo seu líder, pelo seu pastor, para que juntos possam caminhar uma unidade no corpo de Cristo. E ele mesmo evitar o pecado da arrogância, do orgulho, ou de se achar melhor ou mais forte do que o outro. Conclusão, precisamos nesses dias, cada vez mais, de pessoas cheias do Espírito Santo, vocacionadas, iluminadas, preparadas para o ensino,
para a defesa do Evangelho, para ajudar a igreja no seu crescimento espiritual, ensinando, sendo referência de fé, amor e esperança. E que Deus possa abençoar essa igreja e vocacionar filhos seus para cumprir esse ministério tão belo, que é ser mestre, que é ser um instrutor, que é ser alguém que leve as pessoas a crescer no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa abençoá-los em tudo, no preparo e no ensino da sua lição.